Caros irmãos, muita paz. É com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui para estudarmos a doutrina do Cristo, o Evangelho redivivo através da doutrina espírita. Hoje o tema que está sob nossa responsabilidade é o tema Fazer o Bem Sem Ostentação. Ele se encontra lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nesse sentido, nós observamos a obra de Kardec. Kardec, esse grande professor, professor Hippolyte Léon, ele não, como professor, não poderia deixar de aplicar uma didática muito específica nessa obra que ele veio a compilar, Por exemplo, se nós olharmos dentro do Evangelho, um pouco mais atrás, alguns capítulos, primeiro nós vamos ver o Sermão da Montanha, onde traz para a gente as bem-aventuranças. Nessas bem-aventuranças, a gente percebe ali todo um compêndio de ideias e de regras, digamos assim, condições para que nós alcancemos felicidade na vida futura. Então, nesse momento, que Jesus traz para a gente as bem-aventuranças, ele vem dizendo o que nós vivenciamos aqui na Terra é capaz de nos dar felicidade, uma felicidade duradoura numa vida futura. Então, Kardec, antes de entrar nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, ele fala primeiro das bem-aventuranças. Em seguida, ele vem falar do amor ao próximo, como a si mesmo. E aí vem trazer esse amor como um grande mandamento, que resume toda a lei, digamos assim, que o povo hebreu acreditava naquela época, a lei de Moisés. Então, ele vem falar desse amor ao próximo, quanto é importante. Logo em seguida, Kardec traz para a gente o estudo de amar os inimigos. Ou seja, amar o próximo não é só aquele que está próximo do nosso coração, Kardec traz para a gente o quanto seria simples e que mérito haveria em nós amarmos alguém que nos é caro, alguém que está perto da gente, que fala muito ao nosso coração. Agora, o mérito que há em amar um inimigo. E assim segue. E aí então, só aí que vamos chegar, então, não saiba a vossa mão esquerda o que deu a sua mão direita. Nesse momento, a gente começa a perceber que a gente tinha lá o parâmetro da vida futura, o que nos daria felicidade, com quem nós deveríamos agir, de que forma deveríamos agir para alcançar essa vida futura feliz através do nosso próximo, e que o nosso próximo não é apenas aquele que fala no nosso coração, os nossos parentes, nossos amigos, não. Também são aqueles que se colocam em nosso caminho como nossos adversários. Então isso é muito importante para nós entendermos, que até aí a gente entendeu o quê? Agora, quando Kardec traz fazer o bem sem ostentação, ou antes ainda, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, ele vem dizer do como fazer. E nesse sentido, a gente vai percebendo que os ensinamentos são bastante interessantes. Nós vamos dar uma lidinha aqui, pedir licença, É sempre importante nós trazermos o destaque evangélico que Kardec propõe para a gente, e é um trechinho do Evangelho de Mateus, são dois trechos, na verdade, do Evangelho de Mateus. O primeiro dele diz o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando deres esmola, não prometeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em virtude que eles já receberam sua recompensa. Olha que interessante, Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita,
a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É muito interessante, né? Nós até assistimos um estudo do Evangelho outro dia, da FEB, falando disso, né? Como é que pode, né? Essa figura que Jesus utiliza com relação à mão esquerda e mão direita, que se complementam, né? São esse par de mãos, se ajudam o tempo todo, estão sempre unidas nas nossas atividades diárias, no nosso contato com o próximo, no aperto de mão, no pegar da ferramenta, enfim, né? No nosso dia a dia, uma complementa a outra, no abraço fraterno. E como é que pode uma não saber o que a outra faz? Muito interessante essa visão também. E aí a proposta do Cristo, né, vem trazer para nós uma visão de extrema necessidade de se velar o bem que se faz por alguém. A ponto de uma das mãos não poder saber o que a outra faz. Isso é muito interessante. Vamos para o segundo trecho, e aí já continuamos. E aí no segundo trecho de Mateus, agora capítulo 8, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, então não conte para ninguém. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então aqui Jesus, que vinha sendo perseguido pelos fariseus, pelos sacerdotes do templo, e era tido como um charlatão, ao curar o leproso, orienta que ele não vá falando a todos, na rua, na via pública, que ele havia sido curado por Jesus. Não. Mantenha segredo. Vai lá e se apresenta para o sacerdote. Reconhecendo que Jesus, então, por esses grandes feitos, era sim o Messias. E as profecias tanto falavam. E aí, nesse sentido, né, nós começamos, já dá para a gente ter uma ideia bastante ampla dessa orientação do Mestre Jesus, né? E aí a gente tem aqui no item 3, nós destacamos um pedacinho também, que é logo seguido, né? Nós estamos no item 1 e 2, que estão os trechos evangélicos, e nós vamos pedir licença também para ler o item 3, só um trechinho pequenininho, que diz o seguinte, aqui são palavras de Kardec: Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Olha só que interessante, né? Nesse momento, Kardec destaca para a gente que a questão de ocultar a mão que oferece algo a um necessitado já é um grande sinal de desenvolvimento moral. Não é isso? Porque vai mostrar que nenhum outro móvel há naquele ato que não assistir aquele que naquele momento está se apresentando necessitado. E continua: Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna a abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Olha que interessante, né? Aqui, então, Kardec já aborda mais uma vez a questão da vida futura, o que foi amplamente destacado no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, no estudo das Bem-aventuranças, né? Então, aqui, só para a gente começar a falar um pouquinho desse tema, o que a gente já pode identificar? Que para fazer o bem, nós precisaremos desenvolver uma das virtudes de grande importância, que é a humildade. É a humildade. E muitas vezes, para nós que estamos no estágio evolutivo que nos encontramos, esse é um grande desafio. Porque não acostumados a fazer o bem, abraços com as nossas imperfeições alheias, quando temos oportunidade de auxiliar, mesmo que de forma muito mínima, alguém, sentimos talvez uma
uma influência tão grande dessa nossa vaidade, digamos assim, que temos vontade, é uma euforia, e temos vontade de contar, de destacar, de valorizar aquele ato que muitas vezes aos olhos de Deus é mínimo, né? É mais uma obrigação de cidadão do que um bem verdadeiro para alguém. Fora isso, a gente começa a perceber que para se fazer o bem sem ostentação, ocultando uma das mãos para que a outra não veja, ocultando a mão que doa, há necessidade de ter uma compreensão mais profunda do que vem a ser a vida futura. Porque quando nós buscamos fazer algo para alguém e aí buscamos então receber o reconhecimento daqueles que estão em torno de nós, nós ainda não compreendemos o que vem a ser essa vida futura e a felicidade que nós podemos encontrar nela em função do que vivemos no relacionamento com os nossos irmãos. Porque tudo aqui na Terra, né, e aí essa é uma coisa corriqueira de se falar, é passageiro. Nós sabemos que a nossa estadia aqui, nossa estada na Terra, é uma busca constante de aprendizado, de experiências que possam contribuir com o nosso desenvolvimento. Então, essa é a nossa finalidade aqui na Terra, né? É uma escola, uma grande escola. Ah, mas nós também sofremos, é mundo de prova e expiação? Sim, mas o sofrimento, as dificuldades, os obstáculos que se apresentam para nós, as provas, nada mais são do que ferramentas pedagógicas que buscam nos impulsionar para o alto. São essas vivências, essas oportunidades de convivência, de vivência, de sofrimento, de dificuldades, de alegria, são essas oportunidades que vão nos fazer reconhecer o que realmente é importante, o que realmente tem valor para a nossa vida, não só atual, mas também para a nossa vida futura. E aí, compreender, né, essa relação do homem com o divino, com as leis naturais, é fundamental para que a gente abandone certos atavismos, certas ilusões da nossa caminhada na Terra. É fundamental, né? Bom, e aí nós podemos fazer, né, o bem, digamos assim, ou fazer as nossas doações, nos doarmos, com vistas, eu linkei algumas aqui, né, de forma a receber e bradar, isso aqui nós tiramos do Evangelho, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode fazer de forma que o recebedor daquele benefício nosso vá e conte para todo mundo. Puxa vida, o Alexandre, o fulano de tal, fez isso por mim. Então, esse pode ser um dos objetivos que nós busquemos fazer o bem, ser reconhecido por aquilo que fizemos. Essa é uma das possibilidades. A outra que nós elencamos aqui é fazer pesar a dívida, né, sobre o outro. Muitas vezes a gente não quer ser reconhecido por ninguém, mas a gente quer que aquele que foi o beneficiado da nossa ação tenha uma dívida de gratidão com a gente. Então pesa sobre ele. Olha só, né, que interessante. Será que isso é um bem? Quando a gente assiste uma pessoa, seja do ponto de vista psicológico, material, enfim, quando a gente assiste uma pessoa e deseja que ela tenha para conosco uma dívida de gratidão. Que a gente exija dela o reconhecimento por aquilo que nós fizemos. Esse pode ser um outro objetivo do nosso bem feito, né? E o outro, né, que pode ser por caridade. E aí a caridade, né, quando nós pegamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós até vamos buscar aqui um pouquinho mais para trás, ainda nesse capítulo, né, o que vem ser a caridade. E a caridade, ela é a virtude fundamental, né? Na verdade, a caridade é a palavra que sintetiza todas as outras virtudes, né? Nós temos aqui, né, Adolfo, bispo de Argel, ele começa um dos parágrafos falando assim: caridade,
sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. E isso, pelo menos do ponto de vista de entendimento, né, de cognitivo, para nós espíritas já é muito claro. Para nós espíritas não nos é dado, nós cristãos, né, não nos é dado nenhuma fórmula mágica para alcançar a felicidade. Pelo contrário, os espíritos são muito claros, né? Fora da caridade não há salvação. E eu lembro de Chico falando, né, se tivesse sido escrito, né, lá no Evangelho, fora do Espiritismo não há salvação, ele não ficaria no Espiritismo, ele não seria espírita, digamos assim, né? Agora, fora da caridade é algo muito mais profundo. É muito mais profundo. E para nós isso é muito claro. Então, quando Adolfo bota aqui para a gente, né, que essa sublime virtude, essa palavra sublime que vai conduzir os povos à felicidade, nós já não temos mais dúvida disso. Pelo menos na mente nós já sabemos disso. Agora, na prática, aí a gente tem muito que desenvolver ainda. E aí, né, nós poderíamos ainda pensar, né, por que essa caridade, né, precisa então ser feita de forma velada, escondida, né? E aí nós temos aqui, né, essas três opções que Kardec traz para a gente, né, que a gente pode fazer para que o benfeitor, ou as pessoas, né, vá bradar, o benfeitor não, o beneficiado vá bradar a todos que recebeu aquela virtude, ou seja, nós queremos ser reconhecidos pelo meio que nós atuamos como uma pessoa caridosa, uma pessoa que pratica o bem. Essa pode ser uma. A outra pode ser fazer pesar, então exigir daquele que recebeu o benefício uma dívida de gratidão, fazendo pesar em seus ombros, então, aquela dívida de forma que sempre na relação com ele, aquilo fica evidente como um sendo credor do outro. E ainda pela caridade, né? E aí, nesse sentido, nós gostaríamos de trazer, né, lembrar, embora seja num outro capítulo, da parábola do bom samaritano. Para quem não lembra ainda, não se recorda a parábola, que dizia, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi tomado por ladrões, ferido de morte, deixado semi-morto. Essa parábola, ela é uma parábola de uma beleza, de uma profundidade muito grande, muito, muito interessante. Material para muitos estudos, né? A gente fala aí dos 5 passos da caridade, né? Então ela é muito rica. E nós, quando estudávamos sobre esse tema, ela nos veio também como subsídio para o estudo de hoje, para que nós fizéssemos uma reflexão, né? Aí o homem foi deixado semi-morto lá na parábola contada por Jesus, e então que vem e passa um sacerdote. Então é um homem, um religioso da época, né? Passa, né, e não ajuda o homem, vê ele lá, percebe, nota o homem, não se aproxima, não acolhe, simplesmente passa ao longo do caminho. Uma pergunta: e o levita, que também é um outro religioso que passa em seguida, também ele passa ao longo do caminho, não socorre o homem que foi deixado semi-morto. Aí nós já temos uma outra reflexão importante. Se esses dois religiosos, que certamente conviviam com os fiéis nas sinagogas da época, nos templos religiosos da época, se eles naquele momento ali não estivessem só eles e o homem ferido, se tivessem os outros fiéis, pessoas que estivessem observando, será que eles teriam socorrido? Será que eles deixaram de socorrer só porque não tinha ninguém olhando? Então essa é uma reflexão para a gente pensar, né? E da mesma forma o samaritano, mesmo não tendo ninguém ali que pudesse observar o que ele fazia, mesmo não tendo ninguém que pudesse julgar a sua atitude,
ele decide, como que por impulso, a socorrer aquele homem. E não só socorre ali, mas não só se aproxima, cuida das feridas do homem, leva ele para a hospedaria, mas também ainda se compromete até que o homem fique bom. E isso sem que ninguém tomasse conhecimento. E um samaritano, né? Um samaritano que é uma tribo, digamos assim, que era completamente isolada das demais, considerada herética, enfim. Esse vai e socorre. Por que a gente trouxe, né, essa parábola? Né? Porque o que leva cada um de nós a agir nesses momentos em que nós somos chamados a socorrer alguém? E aí, meu irmão, socorrer alguém não é só alguém doente, né? É alguém num momento de desequilíbrio psicológico, se aborreceu, sofreu alguma injustiça, e aí nos procura para desabafar, para conversar, para abrir seu coração. Como é que a gente faz? Se a gente estiver na frente das pessoas, a gente atende. Se a gente estiver sozinho, a gente fala que está ocupado, não quer atender. Como é que é? Ou mesmo uma pessoa doente que precisa de uma visita, de um remédio. Enfim, de uma criança que desnuda. Como é que a gente age quando nós estamos sozinhos com a nossa consciência? Essa reflexão é muito importante para que nós possamos situar onde o nosso coração está realmente posto, colocado. É fundamental. E mais ainda, depois que nós atendemos, acolhemos, então conseguimos de alguma forma atender aquele chamado, aquele pedido, como nós nos comportamos? Temos a necessidade de contar para alguém, de falar, guardamos aquilo como, não, hoje eu fiz uma boa ação, né? E aí a gente precisa, tudo que é bom, precisa divulgar. Como é que é essa nossa relação com essa questão? E aí a gente começa a compreender em que patamar nós podemos estar. Não é isso? Esse autoconhecimento é fundamental. Né? Jesus mesmo disse, né, para a gente, né, um sábio da antiguidade uma vez vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso é fundamental. Porque muitas vezes no afã do dia a dia, na correria, das nossas atividades diárias, nós agimos como que por impulso, e aí esse impulso ele é reflexo de tudo aquilo que nós estamos construindo no nosso íntimo ao longo das nossas vidas, eternidade afora, e a gente acaba agindo por impulso, e a gente agiu, acabou, né? já solucionou o que apareceu de problema e seguimos adiante. Mas de fato, nós observamos como nós agimos, o que nos levou a agir daquela forma? Né? E essa questão, né, nós estamos falando do fazer o bem sem ostentação, nós estamos falando daqueles que nos buscam. Aqui também, né, no Evangelho, a gente encontra lá falando que é muito interessante que a beneficência, por exemplo, né, ela é muito bonita de se ver nas grandes calamidades públicas. Porque as pessoas, quando vem uma grande tragédia, né, como a gente tem enchentes, né, tragédias naturais de toda a ordem, como nós estamos vivendo agora, uma pandemia em que muitas pessoas estão retornando aí à pátria espiritual de forma coletiva, em que os hospitais estão sobrecarregados, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal que trabalha na limpeza, com as roupas, enfim, tudo aquele, o pessoal administrativo também, da área de saúde, estão passando por momentos de dificuldades terríveis, que muitas vezes não tem nem o EPI necessário, e a gente se comove, quer ajudar de alguma forma. E se movimenta, né? E é muito bacana a gente ver isso, a gente não acha que isso venha a ser uma
uma coisa ruim, é muito bacana, que esse impulso já demonstra que nós, de alguma forma, nos sensibilizamos com o sofrimento dos nossos irmãos. Mas, ainda nesse capítulo, né, Kardec traz para a gente a questão dos infortúnios ocultos. Quantas tragédias diárias nos estão acontecendo aí nos lares próximos aos nossos? São muitas vezes familiares nossos estão passando por dificuldades, momentos dificílimos, verdadeiras tragédias pessoais, mas que por vergonha, por não ter coragem de pedir socorro, muitas vezes, estão vivendo aquilo dali de forma extremamente sofrida. E aí Kardec traz para a gente a importância da gente buscar esses infortúnios ocultos. É muito importante nós ajudarmos, né, nesse momento de calamidade, nos unirmos para ajudar nossos irmãos, mas, por outro lado, diariamente, nós temos imensas tragédias acontecendo ao nosso redor e que um pouquinho de esforço nos permitiria ajudar esses irmãos. E aí, esses dias estava vendo um vídeo, né, de Chico, e esse vídeo eu achei muito interessante. É o próprio Chico contando uma história, um ensinamento que ele recebeu de Emmanuel. Ele conta que, quando ele bem jovem ainda, ele tinha uma irmã que acabou ficando viúva. Essa irmã sofria de obsessões graves, sérias, e também problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Então, esses problemas foram aumentando. Ela tinha 2 filhos, um desses filhos era paralítico, e esses problemas foram aumentando, foi acompanhando com o médico, até o ponto que ela precisou ser internada num sanatório. E aí ele deixa ela internada lá e volta para casa. Volta para casa e vê aquela criança paralítica em cima da cama, sofrendo muito, e decide, aí se aproxima, acolhe a criança. Só que aquilo, ele fala que gerava nele um sofrimento muito grande, e aí ele, com aquela criança no colo, ele começa a chorar. Ele se emociona e começa a chorar, né, daquela situação. Nesse momento, Emmanuel se apresenta para ele, né? E é interessante, muitas vezes a gente vê algumas falas, né, como Emmanuel é muito rígido, né, muito exigente. E Chico, nesse momento, fala assim, como um amigo muito querido, muito amoroso, se aproxima de mim e pergunta por que eu estou chorando. Olha que interessante, né? A gente também conseguir ver esse outro lado de Emmanuel, que é um espírito de uma certa elevação, né? Então, Emmanuel pergunta para ele fala, estou chorando porque essa situação é muito triste. Porque você vê, né, a gente trabalha e tal, a gente trabalha muito pelo próximo, e muitas curas se deram através do nosso trabalho, e minha irmã pode estar internada, pode ficar muito tempo por lá. E Emmanuel fala, é verdade, ela pode ficar bastante tempo. E aí Chico fala assim, e realmente ficou por volta de 2 anos internada no sanatório. E aí quando Emmanuel fala que realmente ela podia ficar por muito tempo, pois é, como é que pode? A gente consegue fazer tantas pessoas não conseguir curar minha irmã, né? Não conseguir fazer algo pela minha irmã. E aí então que vem o ensinamento, né? De Emmanuel fala assim, Chico, você não está chorando pelo sofrimento da sua irmã. Você está chorando pela sua vaidade. E pela minha vaidade, Chico ainda tenta. Sim, pela sua vaidade, Chico. Porque você, na condição, né, de trabalhador do Cristo, quando, depois de algum tempo, né, o sofrimento vem e bate à sua porta, você acredita que deveria ter algum tipo de privilégio, algum tipo de atendimento especial para que ela fosse socorrida. E é por isso que você está chorando, porque você não conseguiu, né, que ela fosse socorrida. Mas, meu irmão, todos nós temos a nossa aprovação, temos nossas lutas, né? Aí Chico ainda tem, mas é muito triste, né? A criança paralítica aqui, ela lá.
Ele falou assim, engraçado, Chico, você já sabe da existência desse sanatório há tanto tempo, eu nunca vi você derramar uma lágrima pelos que estão lá. Por acaso, então, a dor dos Xavier é maior do que dos Oliveira, dos Pereira, dos Soares? E aí Chico, então, entende a lição. Quer dizer, aquelas dores já existiam lá, já estavam há muito tempo. Só que quando chegou a ele se sentiu constrangido, né, com aquele sofrimento. E muitas vezes, né, é o que a gente fala, a gente vive, trabalha na casa espírita, faz algo pelo próximo, de beneficência, de doação, que é aquilo que a gente às vezes até considera como caridade, mas muitas outras vezes nós estamos sendo oportunizados de trabalhar pelo próximo e não fazemos, não buscamos fazer. Ou por nossa vaidade, que não vai ser de alguma forma evidenciada, né? Evidenciada aquela atitude que nós fizemos, ou porque nos falta ainda ampliar o nosso olhar e tentar buscar e descobrir esses infortúnios ocultos, né? E aí nós, seguindo adiante ainda, nós temos a questão da esmola, né? Nós, já espíritas, já falamos muitas vezes, já em outras palestras, certamente ouviu falar da questão da caridade moral e da caridade material, da diferença entre esmola e caridade, que a gente pode ter a esmola sem caridade, a esmola com caridade, e podemos ter a caridade sem esmola, por exemplo. E aí na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, nós vamos pedir para ler mais uma vez, que fala, né, o que deve se pensar da esmola, e Kardec pergunta para os espíritos, aqui a gente está falando da lei de justiça, está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, o que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada, física e moralmente. Olha que situação, né? Então, muitas vezes, nós vemos alguns irmãos falar assim, quer viver de esmola, aí é fácil, por que não vai trabalhar, vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa de útil, ficar pedindo, né? Como se fosse uma coisa fácil. Os espíritos respondem aqui, ó, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade se baseia na lei de Deus e na justiça, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Olha que interessante, né? Numa sociedade que se baseia na lei de justiça, ela tem que precisa prover o fraco, sem humilhação. E segue ainda. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí, meus irmãos, né, pra gente... Olha como é que é interessante, né? A gente não pode deixar esses nossos irmãos à mercê da boa vontade de alguns. Fica muito claro pra gente, né? E talvez a maioria de nós não tenha a mínima dimensão de quanto o sofrimento campeia. Aqui, mais especificamente do que diz essa pergunta, né, pergunta 888, as dificuldades físicas, né, materiais, as dificuldades materiais. Mas muitos de nós talvez não tenhamos a dimensão do quanto sofrimento há muito próximo a nós, a cada um de nós, né? Nos lares abastados, em que a felicidade é apenas aparente, onde lá dentro é um sofrimento imenso. Nos lares extremamente miseráveis, em Volta Redonda nós temos uma quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza que não se imagina, por exemplo. E
não conseguimos de alguma forma, não nos movimentamos de alguma forma para fazer algo. E quando fazemos, acabamos nos apresentando como grandes benfeitores, o que na verdade não somos. E aí na pergunta 888A, onde nós queríamos chegar, nós não vamos lê-la toda, que ela é muito grande, diz aqui, ó, a verdadeira caridade é sempre bondosa, benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. E aqui então, mais uma vez, é São Vicente de Paulo que fala para a gente, né? Mais uma vez ele vem explicar o que vem a ser isso. E diz o seguinte, ainda um pouquinho mais à frente, né? Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Olha que interessante. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano sabe ir procurar sem ostentação. Sabe ir procurar sem ostentação. Então, meus irmãos, quando a gente chega nesse ponto, né, do nosso estudo, nós vamos concluir, né, que constantemente nós temos oportunidade de fazer o bem. Constantemente. Eu elenquei aqui, né, por exemplo, a gente pode instruir aqueles que precisam ser instruídos, amparar os que precisam de amparo, tolerar aqueles que muitas vezes no seu trato conosco nos desequilibram, orientar aqueles que estão desorientados, ouvir os que precisam de atenção, acolher aqueles que foram abandonados por todos. Enfim, há uma série de atividades, uma série de empreendimentos que nós podemos assumir no que diz respeito a fazer o bem. Só que, né, nós vamos falar assim, mas eu ainda não tenho esse desprendimento, essa capacidade de fazer, já me peguei falando. Então, esse momento, né, esse estudo, além de nos trazer uma reflexão de suma importância no que diz respeito ao trabalho da humildade em nós, ela também nos dá a oportunidade de nós aferirmos os valores que nós já alcançamos até o momento. E isso, né, não pode ser algo que venha nos desanimar, caso nós não tenhamos alcançado os valores que nós gostaríamos de ter alcançado até então. Muito pelo contrário. Mas é importante para que a gente se situe e busque a nossa melhoria contínua, o nosso desenvolvimento permanente. Né? Então, se nós ainda nos encontramos na condição de trabalhador que busca, de alguma forma, o reconhecimento do mundo, nós poderíamos dizer que nós ainda não compreendemos o que vem ser a nossa estadia aqui na Terra com vistas à vida futura. Nós ainda não compreendemos. Porque toda vez que nós buscamos, né, o reconhecimento de algo que nós fazemos aqui pelos que estão em torno de nós, pelos que estão na matéria como nós, isso é um sinal de que nós ainda não entendemos perfeitamente o que vem ser a vida futura. Que na verdade é a verdadeira vida. Não que essa seja uma vida falsa, mas é a vida em que nós encontraremos a nossa permanência futura. Esse momento de estágio, momento de aprendizado, momento importantíssimo e muito valioso para cada um de nós, ele tem o grande objetivo de nos proporcionar uma vida futura feliz. Uma paz espiritual que nós ainda não encontramos. Então, a partir do momento que nós buscamos o reconhecimento dos nossos irmãos de caminhada aqui encarnado, é que nós não compreendemos e aí, então, aquilo que nós entendemos como retribuição do nosso bem já nos foi dado, que é o reconhecimento, que são os aplausos, que são os tapinhas no ombro. Então, se nós entendemos que isso era importante, nós já recebemos quando nós fazemos o bem e de alguma forma trombeteamos, né, como diriam os antigos.
Agora, se a gente já busca fazer o bem simplesmente por reconhecer que nós somos tão frágeis quanto aquele irmão que passa por um momento de dificuldade e que em muito breve tempo, né, as posições podem estar invertidas. Hoje nós que estamos auxiliando, amanhã estaremos sendo auxiliados por esse que nós auxiliamos hoje. Quando nós começamos a perceber que dar uma oportunidade para a pessoa conquistar aquele benefício e aí sim se sentir responsável pelo seu soerguimento, há mais mérito que em simplesmente doar, nós começamos então a vislumbrar uma vida muito além daquela que nós observamos aqui no campo terrestre. A partir desse momento, nós começamos a perceber que, embora o momento na carne seja de suma importância, o que realmente tem importância é aquilo que eu levo para a eternidade. É aquilo que realmente se torna um aprendizado imperecível. É reconhecer, né, o entendimento profundo daquilo que vem ser as leis de Deus, no campo da caridade, da fraternidade, do amor. E aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, a gente faz um balanço, então, do ponto que nós estamos e do ponto que nós precisamos chegar. Porque o progresso, ele fatalmente vai acontecer. Nosso progresso vai acontecer. Ele pode acontecer de uma forma mais educativa, de maior proveito para cada um de nós, ou de uma forma mais sofrida. Porque toda vez que a gente se distancia da lei de Deus, né, nós impomos a nós mesmos o sofrimento de ter que nos restabelecermos com aquela lei. Então, nesse estudo de hoje, fazer o bem sem ostentação, além de uma grande oportunidade de exercitarmos a humildade, é também um momento em que nós, diante de um irmão necessitado, quando tentamos ou buscamos auxiliar, identificar o que nos move, o que faz com que nós queiramos auxiliar esse irmão, é um ponto importantíssimo de aferição de valores alcançados. Porque nós buscamos, né, vamos à casa espírita, buscamos as palestras, buscamos o passe, a água fluidificada, lemos livros, participamos de reuniões mediúnicas, enfim, né, participamos da juventude, da mocidade, do estudo da madureza. Mas isso tudo só tem valor, só tem sentido se alguma mudança promove em nós. Se promove alguma mudança para melhor, se nos dá ferramentas para superar as nossas más tendências, nossas más inclinações, isso aí sim nós estamos vendo um objetivo claro. Agora, se nós passamos por isso tudo, todas essas oportunidades de melhoria, de trabalho, a Fraternal, por exemplo, oferece muita oportunidade de trabalho ao próximo. Nós passamos por isso tudo, né? E não conseguimos meios de nos melhorar. Não é que nós estamos perdendo tempo, porque nenhum aprendizado vai ser desprezado. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos assumindo responsabilidades muito grandes. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos deixar uma mensagem, né, nós deixaríamos a mensagem do Cristo mesmo, né, para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Esse dar sem ostentação, né, esse fazer o bem sem ostentação, é como nós gostaríamos de ser auxiliados pelo próximo, em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, em nossas provações, em nossas expiações, né? Nós sermos amparados de forma amorosa e humilde por aqueles que estão nesse momento numa condição melhor do que a nossa.
Nós agradecemos muito, né, a oportunidade de estarmos reunidos, estudando o Evangelho do Cristo, e rogamos a Deus que possa tocar o coração de cada um de nós, né, para que nós, de posse desse abraço amigo da espiritualidade, abrir esse nosso coração para as oportunidades que se apresentam diante de nós e agarrar cada uma delas com muita alegria e muita vontade de acertar. Muita paz a todos e que Jesus nos ampare sempre.